Olá pessoal, essa é uma aula de biologia voltada para os alunos do segundo ano do ensino médio. Bom pessoal, nas nossas últimas aulas a gente trabalhou bastante com o assunto célula. Nós vimos que existem alguns tipos de células diferentes, né, como a bacteriana, a animal e a vegetal, e que essas células podem ser ou procarióticas, que é o caso da célula bacteriana, que é uma célula que não possui núcleo, ou então ela pode ser eucariótica, que são as células animal e vegetal, que elas possuem núcleo. Além do núcleo, existem outras estruturas dentro da célula que são chamadas de organelas. Cada organela tem uma função diferente, e todas elas trabalhando juntas mantêm a célula viva e funcionando. Hoje a gente vai falar de um dos processos mais importantes dentro do ciclo celular, que é chamado de mitose. Então, durante a vida da célula, ela muitas vezes vai passar por um processo de divisão. Uma célula se divide ao meio e forma duas novas células. Esse processo é chamado de mitose. É sobre ele que a gente vai falar nessa aula. Antes da gente começar a falar da mitose, é importante a gente dominar alguns conceitos que vão nortear o nosso estudo nessa aula. Primeira coisa, cada célula possui uma cópia do DNA. O DNA é um conjunto de informações que existe dentro de cada célula do nosso corpo e ele tem a função de... É dentro do DNA que se encontra todas as informações necessárias para a formação do corpo de um ser vivo e para o seu funcionamento. Então, cada célula do nosso corpo tem uma cópia desse DNA. O DNA se encontra no núcleo. Então, como nós somos animais eucarióticos, nossas células têm núcleo e o nosso DNA fica guardado dentro desse núcleo. O DNA é composto de cromossomos. Cada pedacinho do DNA é chamado de cromossomo. Vamos entender isso melhor. Olha aqui na imagem, a gente tem nessa primeira imagem um organismo humano, né, no caso de um homem. Esse corpo, esse organismo é todo formado por células. Então são mais de 1 trilhão de células no corpo de uma única pessoa. E dentro dessas células tem o núcleo. Lá dentro do núcleo estão os cromossomos. Então, cada célula possui pares de cromossomos homólogos de acordo com a sua espécie. Então, sempre os cromossomos vão vir em pares e a quantidade de pares de cromossomos vai variar de uma espécie para outra. Nós, seres humanos, por exemplo, possuímos 23 pares de cromossomos, dando um total aí de 46 cromossomos. Então, cada cromossomo vai ter o seu par. E um par, os dois cromossomos do mesmo par são chamados de cromossomos homólogos. Então, cromossomos homólogos são aqueles cromossomos que são do mesmo par. Ao longo desse cromossomo, várias áreas dele são chamadas de gene. Um gene nada mais é do que uma região funcional desse cromossomo. Então, aquele pedacinho do cromossomo tem uma função, ele vai dar alguma característica para o nosso organismo, então ele é chamado de gene. Então, o DNA, o cromossomo aqui nada mais é do que uma dupla fita, uma dupla hélice de DNA. Aquela representação da molécula de DNA, né? Essa dupla fita seria o cromossomo. Cada área do cromossomo que tem alguma função é chamado de gene. Cada cromossomo tem um parzinho, que aí eles são chamados de cromossomos homólogos. Todos os cromossomos estão guardados dentro do núcleo de cada célula do nosso corpo. Bom, a mitose então é um processo de divisão celular,
onde uma célula dá origem a duas com o mesmo número de cromossomos. Então, uma única célula vai se dividir ao meio, dando origem a duas novas células, e essas duas células têm o mesmo número de cromossomos da célula original. Então, aqui nesse esquema, a gente tem uma célula se dividindo ao meio, dando origem a duas células. No nosso organismo, as células podem ser de dois tipos. Ou ela pode ser uma célula do tipo diploide, ou ela pode ser haploide. Isso quer dizer que a célula diploide, ela possui o DNA completo. Então, o DNA normal daquela espécie está completo. É o caso da grande maioria das células do nosso corpo. As células que formam todo o nosso organismo são células do tipo diploide. Não importa se elas são células da pele, células de músculo, células de osso, células de intestino, células de coração, de cérebro, não importa. Todas essas células possuem o DNA completo. Mas algumas células, que são chamadas de haploides, possuem apenas metade do DNA, que é o caso das células reprodutivas. São aquelas células usadas na reprodução, que é o espermatozoide e o óvulo. É importante que essas duas células carreguem apenas metade do DNA, porque quando o espermatozoide e o óvulo se juntarem para formar o filho, cada um deles carregando metade de um DNA, forma metade mais metade, forma um DNA completo, que seria o DNA do filho. As células diploides, elas são muitas vezes representadas como 2N. Então, sempre que vocês virem escrito 2N, quer dizer que essa célula é diploide, ou seja, ela tem o DNA completo. Quando a célula for representada apenas com N, isso significa que é uma célula haploide, ou seja, ela possui apenas metade do DNA. Então, se uma célula diploide faz mitose, ela vai dar origem a duas células diploides também, duas células 2N. O DNA dessas duas células é igual ao da célula mãe. Uma célula haploide que faça mitose vai dar origem a duas células também haploides. Dependendo do tipo de ser vivo, a mitose vai ter uma função diferente. Então, quando a gente está falando de seres unicelulares, ou seja, aqueles seres vivos formados de uma única célula, a mitose serve para reprodução. Por quê? Se o indivíduo é feito de uma célula só, e essa célula se divide ao meio e forma duas, então agora você tem dois indivíduos separados, dois seres vivos separados. Então aumentou a quantidade de seres vivos. Então isso é reprodução. A mesma coisa nessa segunda imagem. Você tem um ser vivo formado de uma única célula, ele se divide ao meio, dando origem a dois seres vivos separados. Então a mitose está aqui agindo como uma forma de reprodução. Quando a gente fala de seres vivos pluricelulares, que são aqueles formados de várias células, então a mitose já vai ter uma função de crescimento e reposição celular. Então observem essa imagem. Uma ave, um pintinho nascendo do ovo, ele é pequeno, mas ele vai crescer ao longo da sua vida até se tornar um galo. Então, para ele poder crescer, ele precisa aumentar a quantidade de células ali no organismo dele. Então, essas células aumentam através da mitose. O número de células aumenta através da mitose. A mesma coisa uma planta. Quando você planta um feijão, por exemplo, o embriãozinho que está dentro da semente brota, forma uma plantinha, essa plantinha vai crescendo ao longo da sua vida. Então, todo esse crescimento se dá por causa da mitose. Vai aumentando a quantidade de células no corpo desse ser vivo. Quando a gente também perde células, as células que foram perdidas, elas precisam ser repostas. Então, elas vão ser repostas através do processo da mitose.
Um exemplo seria você ralou o seu braço em algum lugar, então você perdeu células. Então, conforme o seu braço vai cicatrizando, as células as outras células do seu braço vão fazendo mitose, vão se multiplicando para repor aquelas células que foram perdidas. Também ao longo da vida, várias células vão morrendo naturalmente e aí elas também vão sendo repostas através do processo de mitose. Existem algumas exceções, né? Por exemplo, a hidra é um tipo de animal invertebrado, né? Que consegue se reproduzir através de mitose. Ele é pluricelular, formado de várias células, mas ele se reproduz através de mitose porque ele faz um processo chamado brotamento. Numa certa parte do corpo desse animal, começa a surgir um novo indivíduo, uma hidra menor, que através da mitose ela vai crescendo, né? Ela brota ali de um ponto e ela vai crescendo até formar um indivíduo completo e se soltar do corpo original. Então, nesse esquema a gente consegue ver isso, né? Então começa lá um brotinho pequenininho e aí vai fazendo mitose, vai aumentando de tamanho até que se solta daquele corpo e acaba dando origem a um novo indivíduo aqui. É importante ressaltar que esse indivíduo ele tem o mesmo DNA do indivíduo original. Então é como se fosse um clone desse outro indivíduo original. Isso é muito comum também com as plantas, né? Quando a gente faz o cultivo de mudas de plantas, é o que? Você corta um pedaço de uma planta, planta esse pedaço na terra e aquela parte ali que você plantou vai se desenvolver, vai crescer, formar mais folhas, às vezes flores e tudo mais. Então, ela cresceu através do processo da mitose. De novo, esse processo é uma produção de clones, porque como você tirou um pedaço do corpo da outra planta, né, esse pedaço tem o mesmo DNA da planta original. As duas plantas vão ter o mesmo DNA. Uma pergunta bem frequente é: quando se faz algum tipo de exercício físico, uma musculação, e você tem o aumento da musculatura do corpo, se isso é por causa da mitose. E na verdade não. O volume, né, o tamanho das células também vão influenciar no tamanho do órgão. Então, quando você faz uma atividade física, você faz uma academia, por exemplo, a única coisa que você está fazendo é aumentar o tamanho das suas células de músculo e não aumentar a quantidade de células de músculo. A gente já nasce com praticamente todos os músculos, todas as células musculares que a gente vai ter ao longo da vida. Elas raramente vão se multiplicar. Bom, então nós vimos que os cromossomos estão dentro, né, do núcleo da célula. E uma célula, quando ela sofre mitose, ela dá origem a duas células com a mesma quantidade de cromossomos, com a mesma quantidade de DNA. Então, como que isso acontece? Antes da célula fazer a sua duplicação, antes dela fazer a mitose, ela vai duplicar os seus cromossomos, ela vai duplicar o seu DNA num período que a gente chama de intérfase. Então, olhem aqui a imagem. Imaginem que esse círculo é o núcleo da célula. Dentro do núcleo da célula estão os cromossomos. Nesse caso aqui, uma célula com a quantidade total de cromossomos, né? Uma célula diploide, 2N, que no caso aqui são 2 cromossomos. Essa célula possui apenas um par de cromossomos, 2 cromossomos no total. Antes de fazer a mitose, ela tem que dobrar essa quantidade de cromossomos. Então, cada um desses cromossomos cria uma cópia de si mesmo. Espero que aí no vídeo esteja dando para vocês verem. Se não estiver dando para ver direitinho, eu também disponibilizei aí para vocês a apresentação
E então vocês entram na apresentação para vocês conseguirem ver a imagem com uma qualidade melhor. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos um par de cromossomos, certo? 2 cromossomos, um azul e um vermelho. O azul fez uma cópia dele mesmo e o vermelho fez uma cópia dele mesmo. Essas duas cópias ficam coladas. Então, as duas cópias do vermelho ficam coladinhas uma na outra e as duas cópias do azul ficam coladinhas uma na outra. Então, a partir desse momento, elas recebem o nome de cromátides. Cromátides irmãs. Certo? Então, duas cromátides aqui do mesmo cromossomo. Quando essa célula se dividir ao meio, se separar em duas, cada cromátide se separa também e vai para uma célula diferente. Então, as duas cromátides azuis vão se separar, uma vem para essa, a outra vai para o outro, para outra célula. As duas cromátides vermelhas vão se separar, uma vem para a da esquerda, outra vai para a da direita. Então, no final, nós temos duas células com a mesma quantidade de cromossomos da célula original. Essa célula original a gente costuma chamar de célula-mãe, e essas duas células que surgiram são chamadas de células-filhas. Tá? Então, a célula-mãe se dividiu ao meio, então ela já não existe mais, dando origem a duas células-filhas. Então, elas ficam com o mesmo número de cromossomos da célula inicial. Aqui a gente tem uma imagem que foi feita em computador para representar como que seria dentro da célula, né? Aqui essas estruturas mais claras são chamadas de centríolos. Eles têm um papel muito importante na mitose, na divisão da célula, tá? Eu vou falar deles daqui a pouquinho. Mas imaginem que essa parte verde aqui seja o núcleo, e lá dentro do núcleo está o DNA, ó, os cromossomos. Esses cromossomos já estão duplicados, tá? Então, esse vermelho aqui seria um cromossomo, ele duplicou, formou outra cópia dele aqui. Essas duas cópias ficam coladas, né? Ficam grudadinhas uma na outra, e a gente chama elas de cromátides irmãs. A mesma coisa aconteceu com esse cromossomo azul aqui, que ele se duplicou, formou uma cópia de si mesmo, essas duas cópias ficam coladinhas uma na outra. Nesse exemplo, nós temos uma célula com 4 cromossomos, 2 azuis e 2 vermelhos. Cada um desses cromossomos se duplicou, certo? Formando duas cromátides. Então, os 2 cromossomos azuis aqui, por exemplo, seriam cromossomos homólogos, seriam o parzinho. E os 2 vermelhos também são um par, então também são cromossomos homólogos, certo? Cada cromossomo criou uma cópia de si mesmo, e aí a gente chama essas duas cópias de cromátides irmãs. Então vamos para as etapas da mitose. Primeira parte da mitose seria a cariocinese, que é a divisão do núcleo. Depois que dividiu o núcleo, aí vem a citocinese, que é a divisão do citoplasma ou do restante da célula. Então, a cariocinese é formada de 4 fases. A primeira fase é chamada de prófase, a segunda fase, metáfase, depois a terceira, anáfase, e a quarta, telófase. A citocinese, então, depois que terminou a divisão do núcleo, nessas 4 fases, aí vem a citocinese. E aí, no final da telófase, toda a célula está completamente dividida, formando 2 células. Antes de começar a mitose, vamos falar da intérfase. Que seria o quê? Ela vai pegar 90% aí do ciclo celular, né, do tempo de vida da célula. É aquele momento onde a célula está fazendo as suas atividades normais, aquilo que ela nasceu para fazer, a função que aquela célula tem dentro do nosso organismo. Ela fica ali na intérfase fazendo o seu trabalho. Ela só vai sair da intérfase e passar para a mitose quando ela for se dividir, quando ela for se multiplicar, certo? Durante a intérfase,
A gente costuma separar ela em 3 fases, que é a chamada fase G1, fase S e fase G2. Na fase G1 e G2, geralmente a célula está simplesmente ali trabalhando, fazendo a sua atividade normal. Na fase S é quando acontece a replicação do DNA, ou seja, é quando os cromossomos criam cópias de si mesmo. Entendam uma coisa, a mitose, que é a divisão celular, ainda nem começou. Então, é na intérfase que a duplicação dos cromossomos, a duplicação do DNA acontece. Quando vier a mitose, o DNA já está duplicado, ele já foi replicado, certo? E aí vem as 4 fases da mitose. Então a célula estava em intérfase. Na fase S da intérfase, ela duplicou o seu DNA. Então ela já deixou tudo prontinho, já está com o seu DNA duplicado. E aí, depois de trabalhar mais um pouco, começa a mitose. A primeira fase da mitose é chamada de prófase. Nesse período acontecem alguns eventos. Primeira coisa, a carioteca, ou seja, a membrana do núcleo, ela vai se desaparecer. Então reparem aqui nesse esquema, né? Aqui seria a célula, aqui estão os centríolos, um par, né? Um parzinho de centríolos. Aqui é o núcleo. Dentro do núcleo tem cromossomos. Então aqui tem um cromossomo verde e um vermelho. Cada um desses cromossomos lá na intérfase já se duplicou. Então tem 2 cópias do verde e 2 cópias do vermelho. Então, quando acontece a prófase, a membrana aqui que separa o núcleo do restante da célula, ela vai desaparecendo, ela vai se desmanchando, vai se desfazendo, certo? E outra coisa, os cromossomos eles começam a se condensar, ou seja, eles começam a se enrolar em volta de si mesmo, como se fosse um carretel de linha ou um novelo de lã. Esses cromossomos que são fitas bem compridas, né, vamos dizer assim, elas parecem fitas compridas, eles vão se enrolando e se tornando cada vez mais grossos, mais densos, né? E olha o que acontece. Essa imagem aqui da direita é uma foto, tá, de microscopia. A gente está olhando dentro da célula. O vermelho aqui seria o núcleo. E percebam que esse núcleo está se desfazendo, né? Ele está se desmanchando. E aqui dentro, essas manchas mais escuras são os cromossomos que estão se condensando. Na intérfase, não é possível a gente observar os cromossomos com clareza. Olha, nessa imagem aqui tem a célula e aqui o núcleo. E a gente não consegue observar os cromossomos claramente. Conforme vem a prófase, os cromossomos lá dentro do núcleo, eles começam a se tornar mais escuros. Eles vão se condensando e aí eles vão se tornando mais escuros e mais fáceis de serem observados no microscópio. Olha lá. Então o núcleo desaparece, os cromossomos lá dentro que estavam todos bem relaxados começam a se enrolar em volta de si mesmo e ficam mais densos, né? Eles ficam mais escuros na imagem, certo? Então aqui nessa terceira imagem o núcleo já desapareceu por completo e os cromossomos estão bem mais condensados do que antes. E os centríolos eles migram para lados opostos da célula, para polos opostos. Então um parzinho de centríolos vai para um lado, o outro parzinho de centríolos vai para o outro. Eu vou explicar qual é a função deles na próxima fase. Olha só, essa imagem, ela é uma imagem, uma fotografia, tá? Então aqui a gente tem a fotografia de uma célula animal do lado esquerdo e do lado direito a gente tem fotografia de célula vegetal. Então aqui seria a célula, tá?
aqui dentro da célula o núcleo, e lá dentro do núcleo a gente já consegue ver os cromossomos se condensando, ficando mais escuros. Então essas manchas mais escuras aqui são os cromossomos se condensando. Aqui na vegetal a mesma coisa. O núcleo já está se desfazendo, né? E os cromossomos que estão aqui em vermelho, eles estão ficando mais fortes, né? Mais fáceis de ver. E aí vem a metáfase. Nesse período, o que acontece? Os centríolos, eles soltam umas fibras que são chamadas fibras do fuso, e essas fibras se colam nas cromátides irmãs. Então, olha só, esse cromossomo verde está completamente condensado, certo? As duas cromátides irmãs aqui, né, estão coladinhas uma na outra, e aí esse centríolo manda umas fibras que colam do lado de cima, e esse centríolo manda umas fibras que colam do lado de baixo. Mesma coisa de cá, os centríolos mandam fibras que colam na cromátide de cima, e o centríolo de cá manda fibras que colam na cromátide de baixo. E aí eles começam como se fosse um cabo de guerra. O centríolo de cima puxa para cima, o centríolo de baixo puxa para baixo. E aí esses cromossomos, eles vão ficar todos alinhados no meio da célula. Eles ficam basicamente como se fossem em fila. Aqui nessa foto a gente consegue ver isso melhor. Então os cromossomos que agora já estão completamente condensados, né? Eles ficam todos alinhados no meio da célula. Ficam no meio desse cabo de guerra entre os centríolos de cima e o centríolo de baixo. Certo? Então essa fase, ela é muito bem marcada por esse evento. Os cromossomos, eles se alinham no plano equatorial da célula, né? Na região mediana, no meio da célula, todos os cromossomos vão ficar alinhados. Olha lá. Então aqui a gente tem as duas cromátides irmãs, coladinhas uma na outra, todos os cromossomos alinhados no meio da célula, e aí os centríolos estão mandando as suas fibras e fazendo um verdadeiro cabo de guerra. O centríolo de cima puxa para cima, o centríolo de baixo puxa para baixo. Aqui as imagens de microscópio. Essa célula é animal, né? A gente consegue ver aqui os cromossomos todos alinhados no meio da célula. Aqui estariam os centríolos e a gente consegue ver até as fibras, né, desses centríolos puxando as cromátides. Aqui a célula vegetal. Olha só como o núcleo desapareceu completamente, né? Essa célula aqui do lado que não está se dividindo está com o núcleo normal, essa aqui o núcleo desapareceu. E os cromossomos estão todos alinhados no meio da célula, no equador da célula. Claro que uma perninha mais comprida pende para um lado, uma outra perninha mais comprida pende para o outro lado, mas eles ficam alinhados aqui no meio da célula. E aí começa a terceira fase da mitose, que é a anáfase. Na anáfase tem a separação das cromátides irmãs. Então, esses centríolos puxando as fibras do fuso acabam que por separar as cromátides irmãs. Então, aquelas duas cópias do mesmo cromossomo, ó, o cromossomo vermelho tinha duas cópias que estavam coladas uma na outra, agora essas duas cópias foram separadas. A mesma coisa aconteceu com o cromossomo verde. E elas são puxadas para cada canto da célula, para cada polo da célula. Então, olha nessa imagem, né? Então, aqueles cromossomos que estavam todos alinhados no meio da célula, na metáfase, agora com a separação das cromátides, cada cromátide vai para um canto da célula. Essas cromátides aqui vão vir para o canto direito, essas cromátides vão vir para o canto esquerdo.
imagem de microscópio. Na célula animal a gente consegue ver então a separação das cromátides irmãs e elas sendo puxadas para regiões diferentes. E aqui é a mesma coisa, elas são tragadas, elas são puxadas para cada canto da célula. Vou voltar algumas imagens para vocês verem o que aconteceu. Olha só, a célula, os cromossomos estavam todos alinhados no meio da célula e aí as cromátides irmãs foram separadas e cada uma foi puxada para um canto da célula. Olha nessa imagem a metáfase, né? Os cromossomos todos alinhados no meio da célula. Olha aqui, as cromátides elas vão se separar, né? Essa cromátide vai para cima, a outra vem para baixo. Essa vai para cima, a outra vem para baixo. Essa vai para cima, a outra vem para baixo. Então, na anáfase, é isso que acontece. Acontece, então, uma separação das cromátides irmãs e elas são puxadas para cada canto da célula. A última fase é a telófase, e aqui na telófase vai acontecer o seguinte. Agora que os cromossomos filhos, né, eles recebem esse nome nesse momento. Agora que os cromossomos filhos já foram separados, eles agora vão se descondensar, né? Então eles que estavam bem enroladinhos, como se fosse um novelo de lã, agora eles começam a se desenrolar. Então eles vão ficando cada vez mais transparente na imagem do microscópio. Então, aquilo que estava bem escuro e a gente conseguia ver bem claramente os cromossomos, agora a gente passa a não ver mais, né? Além disso, os núcleos começam a se formar novamente em volta desses cromossomos. Então, olha só, aqueles dois cromossomos verdes que antes estavam juntos, agora foram separados. Os dois cromossomos vermelhos que estavam juntos agora foram separados e em volta de cada um deles forma-se um novo núcleo. Além disso, as bordas da célula começam a se dobrar para dentro e elas vão afunilando, diminuindo esse espaço até que elas conseguem se separar totalmente. Então as duas células se rompem e se separam. Olha aqui, a gente vê os cromossomos se descondensando, o núcleo volta a aparecer e em volta da célula vai estrangulando, vai fechando essa área até que toda a célula esteja completamente separada, formando duas células separadas. Certo? Olha nas imagens de microscopia. Aqui na célula animal, nós vimos as cromátides irmãs foram separadas. Cada metade foi puxada para um canto. E aí em volta aqui vai se formar o núcleo de novo. E a célula muda o seu formato, né? Ela vai se separando lentamente até ficar completamente dividido. Aqui na célula vegetal a mesma coisa, ó. O núcleo se formando novamente, né? Os cromossomos vão se descondensando e aqui no meio começa a formar a separação das duas células. Olha nessa imagem, isso aqui é uma imagem de microscópio também, um tipo de microscópio diferente, chamado microscópio eletrônico, né? E ele mostra bem, olha como se estivesse cortando, né, essa célula ao meio, ela vai dobrando aqui e se estrangulando até que as duas células estejam totalmente separadas, né? Isso é chamado de sulco de clivagem. Esse local onde a célula se separa é chamado de sulco de clivagem. Nessa imagem, a gente tem uma foto de microscópio, tá? Da raiz de uma cebola. E a gente pode ver que essa raiz é formada de várias células, né? E nessa mesma imagem a gente tem células em diferentes fases da mitose, nas 4 diferentes fases da mitose. Então, começando por essa, ó, é uma célula que não está se dividindo,
ela está apenas ali fazendo as suas funções normais, que já é esperado dessa célula, tá? Então ela está naquele período que a gente chama de intérfase. Nesse período aqui é que vai acontecer a duplicação do DNA. Essa célula já se encontra ela já começou a se dividir. Então ela está na primeira fase da mitose, que é a chamada prófase. Então a gente consegue ver que os cromossomos estão ficando cada vez mais condensados e aí a gente consegue observar eles bem mais facilmente, né, no microscópio. Na célula anterior a gente via apenas o núcleo ali, né, separado do restante da célula. Tem um núcleo ali, agora aqui não. O núcleo já desapareceu e os cromossomos estão se condensando. Aqui a metáfase. Os cromossomos estão todos alinhados no meio da célula, no equador da célula, certo? De novo, a metáfase, essa é uma outra célula que está passando pelo mesmo período. Ó, os cromossomos todos alinhados no meio da célula. E aqui a gente tem a anáfase, né? Então aqui a gente está vendo a célula, os cromossomos, as cromátides irmãs foram separadas, certo? Metade delas foi para cima, metade foi para baixo, certo? Então essa é a terceira fase chamada anáfase. E por fim, essas duas células aqui na fase de telófase, né? Então a gente já pode ver que as cromátides irmãs foram separadas, né? Como aconteceu aqui na anáfase. Em volta delas vai se formar um novo núcleo, certo? E entre elas surge uma separação aqui, separando aquilo que era uma única célula, agora se separou em duas células, certo? Elas vão continuar recebendo alimento, elas vão crescer e elas podem até voltar a fazer esse processo tudo de novo. Tá? Então, essa célula de cima pode se dividir e formar duas, essa célula de baixo pode dividir e formar duas também. Bom, fechando essa aula, a gente tem aqui a variação de quantidade de DNA no ciclo, né, celular. Então, acompanhem comigo, ó. A célula 2N, né, a célula diploide, que possui a quantidade normal de DNA, de cromossomos, durante a intérfase, ó, G1, S, G2, isso aqui é a intérfase. Durante a intérfase, ela começa com a quantidade normal de cromossomos. Na fase S é quando tem a duplicação dos cromossomos. Cada cromossomo cria uma cópia de si mesmo. Então, dobra a quantidade de cromossomos. E aí ela continua fazendo suas funções normais até que começa a mitose. Então, começa a prófase, metáfase. Quando tem a anáfase, tem a separação das cromátides irmãs. Então, quando o cromossomo duplicou e formou duas cromátides, agora essas duas cromátides foram separadas. E a célula formou agora duas células, certo? Cada uma dessas células possui a quantidade normal de cromossomos 2N, a mesma quantidade que a célula mãe tinha. Agora, as duas células filhas continuam com a mesma quantidade de cromossomos. Bom, pessoal, a aula de hoje é isso. Eu sei que é um assunto complexo, espero que tenha ficado mais ou menos claro para vocês. Eu estarei com vocês na aula durante o WhatsApp, então qualquer dúvida vocês me procurem, tá? Tirem suas dúvidas comigo e façam a atividade que eu disponibilizei aí para vocês também, tá? Isso vai ajudar bastante vocês a entender melhor esse conteúdo. Tudo bem? Muito obrigado, bons estudos, até mais!